Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Adaiane Rocha e hoje eu vou falar sobre a minha infância. E aí, até que ponto a nossa infância pode influenciar no que a gente é hoje, no que a gente pensa, né, nos nossos traumas, nossos medos? Então, bora lá conhecer um pouquinho da minha infância e também poder voltar na sua infância e entender as suas atitudes. Então, a minha infância, eu passei no Sítio Quanduz, que é um sítio pertinho daqui de onde eu moro. Então, morava eu, mais dois irmãos e minha mãe. E aí, o meu pai, eu convivi pouquíssimo tempo com ele, por conta que ele precisava ir para São Paulo para trabalhar, porque lá não tinha emprego onde eu morava. Então, eu passei muito tempo da minha infância só eu, minha mãe e meus dois irmãos. E aí minha mãe sempre foi muito batalhadeira, né? Então, meu pai mandava dinheiro para ela para ajudar, né, no sustento da casa, mas ela é quem ia e trabalhava, né? Nessa época ela trabalhava fazendo renascenço, fazendo várias coisas, né, para poder ali nos sustentar. Então ela foi uma guerreira, assim, um exemplo de mulher para mim. E era ela que resolvia as coisas, né, de casa. Então, a minha visão de mulher era ela, né? Daquela mulher que ia lá, trabalhadeira, ia lá resolver as coisas dela, bem independente. E até hoje minha mãe é assim, né? Ela é um exemplo de mulher pra mim. Ela é muito guerreira. Quando ela quer uma coisa, ela vai lá e corre atrás. E o meu pai, eu passei pouquíssimo tempo com ele, né? Eu tenho poucas lembranças dele, assim, na minha infância, porque realmente ele ia para São Paulo e ele passava muito tempo lá, sabe, trabalhando. Então, quando ele vinha, ele passava pouquíssimo tempo aqui. Então, as lembranças que eu tenho mais dele é quando eu já era adolescente, que a gente foi para São Paulo. E eu já era adolescente já, e a gente morou, acho que uns 2 anos lá. E a gente foi o tempo que eu mais tenho lembranças dele. Mas a gente realmente não teve muito contato. Eu gostaria muito de ter tido esse contato com ele, mas devido a essas circunstâncias não foi possível. Então, como o meu pai, né, não estava ali para ajudar minha mãe na criação de filhos, né, que não é fácil. E aí eu via minha mãe, né, muitas vezes sofrida mesmo, assim, de às vezes no início meu pai até dava notícias, falava com ela, ele ligava para ela, eles se comunicavam, mas chegou uma época que ele não dava notícia, que ele passava dias, meses sem falar com ela, né? E eu via aquele sofrimento dela, e isso eu fui vendo, assim, e aquilo que eu vivia, né, era a minha visão de família, né, de casamento. E aí eu me fechei assim em uma casca assim, e eu pensava assim, nossa, eu nunca vou sofrer por homem, eu nunca vou depender de homem. Então esse era o meu pensamento, né? E isso afetou sim nos meus relacionamentos futuramente, quando eu comecei a namorar mesmo com meu marido atualmente. A demonstração de carinho, sabe? Eu não queria tanto me envolver porque eu tinha medo, né? Então isso me afetou assim demais, assim, né? A minha infância afetou em quem eu me tornei, né? Em adolescente, juventude. Só que eu colocava uma casca, né? Que eu era muito independente, que realmente não ia, sabe, não ia depender de homem, ir embora trabalhar, ir embora, né, fazer minha vida. E isso tudo é muito bonito as mulheres que são independentes, as mulheres que realmente são batalhadeiras, né, correm atrás de seus objetivos. Isso é muito bonito e isso eu não deixei de ser. Porém, o que acontecia, né, essa casca, na verdade, era para esconder aquela menina frágil que não teve um pai, né, que lhe desse atenção, não teve uma figura de um homem que
de um homem da família que desse atenção, que desse afeto, né? Que realmente ali ajudasse a minha mãe, fosse presente ali, criasse a gente. Então, isso tudo gerou em mim, na verdade, uma carência muito grande, né? Afetiva da presença de um pai. E, no fundo, eu tava sempre tentando me proteger daquilo, mas dentro de mim eu era aquela menina frágil, sabe? Que precisava, que faltou aquilo na minha infância. E eu fui levando, né, com a vida. Eu fui levando a vida, mas isso deixou marcas em mim. Então, quando como vocês viram no outro vídeo, se você não viu, eu vou deixar aqui o vídeo que eu falei, né, de como foi engravidar aos 19 anos. Depois que eu engravidei, com 1 ano eu fui morar com meu marido. E aí, quando a gente foi morar junto, né, eu levei alguns comportamentos que eu tinha, né, devido a toda essa história que eu já contei pra vocês. Então, no início, eu não sabia pedir as coisas pra ele, né, eu queria mandar, eu queria, sabe, a mesma atitude que eu tinha de uma irmã mais velha que cuidava dos meus irmãos em casa, né, de eu sou a responsável por eles, então eu mando, eu faço, aconteça, a mesma coisa, o mesmo comportamento eu levei pra minha casa. Então eu queria fazer dessa forma com meu marido, eu queria mandar e faça isso, faça aquilo, e a gente sabe que isso não funciona no relacionamento. E eu não me permitia ser cuidada por ele e entender que agora a gente era... que ele poderia cuidar de mim, que ele tinha o papel dele como pai, como homem na casa, e eu tinha o meu papel de mulher e mãe. Então, muitas coisas que ele precisava tomar a frente, eu tomava a frente, sabe? Devido lá atrás, né, eu via minha mãe, sendo ela a autoridade no lar, sendo ela... Então, ali, agora, eu tinha que dividir, eu tinha que entender que agora... eu tinha outra pessoa a qual eu podia dividir, né, meus problemas, minhas ansiedades, meus planos. Então, eu tive muita dificuldade nisso. Mas, no fundo, eu era uma menina, eu queria fazer as coisas, tudo ser uma mulher bem independente, mas, no fundo, eu era muito carente. E aí, com meu filho, também, eu agia muitas vezes como minha mãe, né? Minha mãe, como eu falei pra vocês, foi uma guerreira maravilhosa. Sempre, a gente nunca passou fome, ela sempre batalhou. Mas ela era uma pressão muito grande pra ela, né? Criar 3 filhos. Então, às vezes, pra nos educar, ela ia na base do grito e na base da tapa, né? Então, eu também me irritava muito rápido, muito fácil com o Cauê. Gritava às vezes. Dava algumas tapinhas, então eu não sabia muito lidar. Mesmo eu fazendo pedagogia, né, entendendo ali como funcionava o mundo da criança, eu não aplicava as coisas e eu não tinha essa maturidade de entender que eu não precisava reproduzir, né, o que eu vivi, o que eu passei na minha casa e principalmente com meu filho. Então, o que foi mudando, né, com o tempo? Tanto o meu marido foi me ensinando a perceber algumas coisas e eu fui me dando conta, tanto também com relação ao conhecimento de Deus, né? Quando você conhece quem você é em Deus, né, o que você é para Ele, eu fui entendendo, né, que eu podia não ter tido meu pai, né, comigo no momento que eu precisei, que foi minha infância, mas eu tinha o meu pai, né, do céu, meu pai celestial, e que eu era muito importante para ele, que ele tinha um propósito para mim, para minha família, ele tem um propósito para as famílias. Então aí eu fui entendendo e aí eu fui buscando conhecimento, né, sobre essa área, né, tanto me desenvolvendo espiritualmente, quanto me desenvolvendo como mulher, como pessoa, como mãe, como esposa. Então aí eu fui buscando conhecimento, né? Hoje continuo buscando conhecimento, né? Erro em várias coisas ainda, mas sempre nessa busca hoje de ser uma pessoa melhor,
né? Então, para que eu pudesse perceber o que eu estava errando, eu tive que voltar lá atrás e entender que eu era uma pessoa carente, que eu era uma pessoa que a presença do meu pai fez falta na minha vida, que eu não precisava estar escondendo minhas fragilidades para que eu pudesse ser uma mulher forte, né? Eu podia me despir daquelas coisas, daquela marra de ser a mulher independente e tratar minhas dores, né? Poder tratar aquilo que ressignificar aquilo que eu vivi e ser uma mulher independente. E ser uma mulher cuidada, né? E poder deixar meu marido assumir seu papel de homem, né? Na casa de pai, de marido. E eu também continuar sendo uma mulher admirável, uma mulher independente, uma mulher que gosta de correr atrás dos seus objetivos. Isso não diminui a mulher, né? Isso não diminui. Então hoje eu te faço o convite de você olhar um pouquinho para o seu passado, olhar aí na sua infância, né? Olhar o que aconteceu com você, entender o que aconteceu com você, quais foram as vivências, né? Graças a Deus a minha história não tem histórias de abusos, história de violência, né? Mas vocês percebem que houve coisas no meu passado que influenciou quem eu era e quem eu sou, influencia quem a gente é. Então, volte ao seu passado, ressignifique muitas coisas que você viveu. Se você não conseguir fazer isso sozinho, busque ajuda, né? Seja no psicólogo, seja com alguém que você confie. Então, busque ajuda. Busque se desenvolver espiritualmente, né? Então, fortaleça esse seu lado, porque quando você entende quem você é em Cristo, quem você é em Deus, você entende muita coisa sobre você, tá? E ele também com certeza vai te ajudar e você encontrar aí sua verdadeira identidade, né? Quem você é. Então, fiquem com Deus e até mais.